Piroguier, arrête-toi. On descend là. On descend là. À Kinshasa. Oi, pessoal, retornamos. No primeiro bloco, para dar continuidade à nossa aula, né, sobre a diáspora africana e descolonização, né, no primeiro bloco nós falamos sobre dois autores, que foram o Stuart Hall e o Frantz Fanon. Agora nós vamos falar sobre dois autores, mais um de apoio que eu peguei, que é aqueles que das teorias da descolonização, né, que é o nosso autor Boaventura de Souza Santos, né? Nós vamos conhecê-lo daqui a pouco, porque tem um vídeo para vocês assistirem. Pois é, eu separei para vocês, além dele, nós vamos ter a Gayatri Spivak, né, com a sua obra Pode o Subalterno Falar, que a gente vai dar continuidade a essa questão do lugar do afrodescendente na sociedade. Ou seja, nós vamos começar a questionar e vamos perceber que nós estamos em um lugar, nós afrodescendentes, não que nós escolhemos, mas que foi nos colocado, que é o que o Frantz Fanon vai nos ensinar, dizer que a linguagem ela interfere nesse momento o tempo todo e que nós precisamos nos inteirar do processo da sociedade para a gente poder reagir contra essa dominação. Né? Então vamos lá. Eu separei o capítulo 4 de Pode o Subalterno Falar, da Gayatri Spivak, vocês vão ter esse material também todo. E aí, no quarto capítulo, ao lançar mais uma vez a pergunta, a tema de sua obra, Spivak fala, gente, diretamente à mulher. É interessante a gente pensar aqui que nós já vamos falar da mulher, porque eu quero pensar um pouco o papel da mulher negra nessa sociedade, né? Então, especialmente a pobre e negra. É isso que Gayatri Spivak vai falar. Ou seja, a qual preenche todos os requisitos que lhe conferem a condição de subalternidade, né? Que é a mulher da pobreza, a do gênero, a da cor, que fazem com que a mulher negra permaneça no lugar demarcado ideologicamente e que lhe foi reservado. É isso que a Spivak vai dizer. Ou seja, um lugar que não é central, mas periférico, não é dentro do, mas fora do círculo. Desse modo, refletindo a situação da subalternidade feminina, a autora chama a atenção para a marginalização da mulher no cenário da produção colonial, dominado pelo gênero masculino. Então, por que eu trouxe esse material aqui da Gayatri Spivak? Porque nós não estamos falando aqui apenas do elemento negro que está sendo subalternizado, mas da mulher, que ela é subalternizada duas vezes, não apenas pela cor por ser negra, mas também por ser mulher, pelo machismo. Olha que interessante. Não obstante, seu visível desconforto quanto à posição subalterna que a mulher ocupa. Né? Spivak, então, gente, ela não aponta caminhos para que a mulher liberte-se do estigma de subordinada. Né? Ela apenas diz o quê? Que nós temos que construir a nossa identidade no sentido de lutar contra essa não aceitação. Porque não é fácil a gente desconstruir uma situação de subalternidade imposta durante séculos pelo colonizador a pessoas que estão sendo massacradas o tempo todo, desde a escravidão e até os preconceitos que sofre hoje. Portanto, ela vai dizer lá no capítulo 4, que está também nos slides de vocês. Pode o subalterno falar o que a elite deve fazer para estar atenta à construção contínua do subalterno? A questão da mulher parece ser a mais problemática nesse contexto. Óbvio, né? Evidentemente, se você é pobre, negra e mulher, está envolvida de três maneiras.
Se, no entanto, essa formulação é deslocada do contexto do primeiro mundo para o contexto pós-colonial, né, que não é idêntico ao do terceiro mundo, a condição de ser negra ou de cor perde o significado persuasivo. Portanto, a estratificação necessária da constituição do sujeito colonial na primeira fase do imperialismo capitalista torna a categoria cor inútil, né, como um significante emancipatório, confirmada pela feroz benevolência padronizadora de grande parte do radicalismo humano científico dos Estados Unidos e do oeste europeu. Ou seja, o que é que eles querem, o que é que a Spivak quer dizer com isso? É que eles construíram uma identidade em que ele vai dizer, não, a mulher negra ela não é inferior, nós a acolhemos, ela faz parte da nossa família, como empregada. Aí é que está esse processo de subalternização. Né? Portanto, há um reconhecimento por assimilação, né? Ou seja, pela retirada progressiva, ainda que heterogênea, do consumismo, né? Da periferia compradora e pela exclusão das margens, até mesmo da articulação centro-periferia. Portanto, o subalterno verdadeiro e diferencial. Né? A analogia da consciência de classe, mais do que a consciência de raça, nessa área, parece ser histórica. E nós sabemos que é uma questão histórica também, disciplinar e praticamente proibida, tanto pela direita quanto pela esquerda. Não é apenas uma questão de duplo deslocamento, já que não é simplesmente o problema do encontrar uma alegoria psicanalítica, né, que possa conciliar a mulher do terceiro mundo com a do primeiro. Portanto, essa não é apenas conciliar uma mulher do terceiro mundo com a mulher do primeiro mundo, mas sim conciliar a mulher negra do terceiro mundo com uma mulher negra do primeiro mundo. Até nisso nós temos diferença segundo a Spivak. Né? Além da Spivak, nós também trouxemos um autor brasileiro para a gente poder fundamentar a questão aqui. E na nossa sociedade, quem pensou essas questões? Nós falamos sobre a questão de subalternidade envolvendo a mulher, e no Brasil nós temos toda uma questão na mídia cultural, vocês vão ver no exercício que nós vamos fazer depois, em que as mulheres aparecem sempre como empregada doméstica nos protagonismos da novela, né? Há uma luta agora para a desconstrução disso, o homem aparece como ladrão, uma série de coisas nas novelas, nas produções culturais telenovelísticas brasileiras. Nós sabemos que isso é um lugar comum, e isso é o que nós tentamos desconstruir com essa questão da educação. Para Darcy Ribeiro, então, a formação e o sentido do povo brasileiro, e o povo brasileiro tem como título a sua obra, O Povo Brasileiro, a formação e o sentido do povo brasileiro, do Brasil. Darcy Ribeiro, gente, eu botei um capítulo dele com 2 páginas para vocês, é bem pequeno. Aí eu vou falar alguns trechos aqui para que vocês tenham conhecimento do que trata o Darcy Ribeiro. Ele vai dizer, gente, que a análise do crescimento da população brasileira e de sua composição, segundo a cor, é altamente expressiva das condições de opressão que o branco dominador impôs aos outros componentes. Ou seja, nós tivemos o tempo todo. Isso quem diz é o Darcy Ribeiro na página 103, esse material está com vocês. E ele vai dizer ainda que avaliamos em 6 milhões o número de negros introduzidos no Brasil como escravos até 1850. Imaginem, como eu disse, foram milhões de negros. Ele aqui avalia até 1850, 6 milhões de negros. Imagina aí, né? O impacto que isso tem na formação do povo brasileiro. Compreender isso é a gente entender o quê? Que quem construiu o Brasil, a maior parte foram negros. Quando da abolição do tráfico, em 5 milhões, o número mínimo de índios com que as fronteiras da civilização brasileira se foram defrontando sucessivamente, no mesmo período, e em 5 milhões, no máximo, o número de europeus vindos para o Brasil até 1950. Então, imagina aí, nós tivemos 6 milhões de negros, 5 milhões de indígenas que foram envolvidos nessa questão, nós sabemos que muitos morreram por doenças diversas, e 5 milhões de
brancos vindos da Europa no máximo, então maioria é negra. Então é isso que nós estamos tentando desconstruir aqui, que ser negro no Brasil não é minoria, é maioria. Né? No máximo, o número de europeus vindos para o Brasil foi a 5 milhões. Né? E destes 5 milhões, gente, apenas 500 mil ingressaram no Brasil antes de 1550, ou seja, vieram bem depois. E aí, Darcy Ribeiro, ele vai mostrar esse quadro aí, a tabela 4, né, que vocês vão ver aí, ele vai mostrar o crescimento da população brasileira, segundo a cor, né, em milhares, ou seja, brancos, em 1872, ou seja, mais de 100 anos atrás, era 38%, né, ou seja, 3.854, né, brancos, né, e negros era, gente, 44%. Então, imagina aí a diferença, o que foi acontecendo esse patamar. A maioria era de negros, né? E ele vai também trazer uma estimativa dos pardos, né? Que englobam, nesta parcela, pardos, os contingentes, né? Designados como amarelos nos censos brasileiros, representados principalmente pelos nipo-brasileiros, perdão, ou seja, os japoneses que vieram para cá, eles tiveram uma grande importância também, e os índios, que não alcançaram 5% dos totais. Então, imagina aí. Aí tem um quadro aí, 1872, tinha 4.262, ou seja, representava 48% dessa população de pardos. Em 1890, foi 41%. Em 1940, foi 21%. Em 1950, os pardos eram 26%. O que se nota é que, desse total, o negro é a maioria. Por quê? Porque veio muitos... a quantidade, a contribuição africana para a construção do Brasil, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Pois bem, vocês compreenderam, então, esse material. Eu vou agora voltar para vocês, falar para vocês sobre a nossa atividade. Primeiro, eu vou fazer um pequeno resumo. Nós temos também o Boaventura de Souza Santos, que eu quero que vocês vejam aí no link, assistam ao vídeo dele escrito, que tem como título Os 3Ds de Boaventura, que é descolonizar, desmercantilizar e democratizar. Quando vocês olharem isso, vocês vão ver que tudo que o Boaventura de Souza Santos fala tem a ver com o que nós falamos, desde Stuart Hall, Frantz Fanon, Gayatri Spivak, Darcy Ribeiro, e ele meio que coroa essa discussão com um resumo falando como é que todas essas relações agem. E ele faz essa entrevista no Brasil. Então, o interessante é justamente isso. Assim, eu vou propor para vocês que, após ler o material didático, existem... eu quero que vocês façam 2 atividades para que a gente fixe esse conteúdo direitinho. Vocês vão assistir, então, o vídeo da entrevista de Boaventura de Souza Santos, né, intitulada Os 3Ds de Boaventura, descolonizar, desmercantilizar e democratizar, que vai estar no material, o link. E, em seguida, gente, eu quero que vocês façam um texto teórico, refletindo a realidade do afrodescendente brasileiro e sua relação com a diáspora, tentando responder alguns questionamentos, tá bom? Como, de que forma podemos pensar nessa existência a partir de uma visão diaspórica? Como eu, enquanto brasileiro, afrodescendente, posso pensar na minha existência a partir de uma visão diaspórica? Olha que interessante. Como podemos enfrentar e retirar os véus do preconceito naquilo que Fanon chamou de pele negra, máscaras brancas, como essas peles negras estão vestidas de máscaras brancas? Eu sou afrodescendente, quais as possibilidades que posso lançar a mão para melhorar minha existência pensando numa sociedade democrática? Então, aí você engloba todos os temas num pequeno texto. Esse texto ele pode ter aí no mínimo, no máximo, 1 página, tá bom? Eu quero que vocês leiam o material, pensem um pouquinho. E o outro, da atividade prática, eu quero que vocês façam o seguinte, tenho 2 possibilidades. Na possibilidade 1,
Eu quero que você grave um relato em que você descreve uma situação na qual você sofre algum tipo de discriminação ou prejuízo em decorrência de sua condição de afrodescendente, né? Ou, se você não tiver esse depoimento, você pode entrevistar alguém de sua convivência com gravação em vídeo que já foi vítima de alguma dessas possibilidades de discriminação, né? Conforme modelo disponível no site que também está aí. Vocês vão verificar aqui que tem uma entrevista em que você pode olhar modelos de entrevistas, como o próprio Boaventura de Souza Santos faz, e gravar um relato. Olhe modelos na internet, que tem vários no YouTube de relatos, ou você mesmo fazendo. Né? E a possibilidade 2, eu pensei em duas para que vocês possam pensar. Quem tiver a veia poética pode também ouvir o áudio de Maria Bethânia declamando sobre o navio negreiro de Castro Alves e grave um pequeno vídeo no qual você declama um outro trecho de Os Escravos, conforme música em Maria Bethânia disponível no texto no YouTube. Tá bom? Então, vocês podem escolher a possibilidade que vocês podem fazer, contribuir, bons estudos, né? Boas reflexões, e qualquer dúvida eu estarei sempre à disposição. Meu contato segue também no material enviado. Uma boa tarde e bom aprendizado a todos. Prends tes rames et pousse l'eau derrière toi.